Eu não me importo mais. Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. Eu não me importo. Eu ouço isso muito quando falo sobre a China. O que um país do outro lado do mundo tem a ver comigo? Antes da reunião entre Trump e Xi na semana passada, postei no X esta lista que estava circulando, com 25 ações do governo Trump contra o PCC. Não é uma lista completa. Aqui está um comentário representativo que recebi. Então, quais foram os resultados disso? Como sua vida melhorou em casa, no trabalho, com amigos e na comunidade? Uma das interações online mais agradáveis que tive recentemente. Normalmente é um comentário dizendo, se mate seu Zil Cook, deixado por alguém com uma foto de perfil sorrindo com um bebê. Entendo o sentimento. Qual o sentido? Afinal, quando o preço da gasolina está assim e o custo de tudo está tornando o dia a dia caro demais, por que um americano deveria se importar com o PCC? Na verdade, aqui vai uma ideia melhor. Essa conta grande no X diz algo que já ouvi em muitos lugares. Estamos vendo o mapa mundi ser redesenhado e as esferas de influência sendo consolidadas. Vamos ficar no nosso quintal, China e Rússia no deles, e podemos negociar e coexistir pacificamente. Podemos nos tratar como parceiros globais em vez de inimigos em rota de colisão para a guerra. Parece muito razoável. Exceto para mim, como alguém que cobre a China comunista há uma década e meia, eu sei que isso é basicamente como dizer, Hitler vai se contentar com a Polônia. Estamos em 1939. Por que eu, como americano, deveria me importar com o que acontece na Alemanha? Sim, sei que citei a lei de Godwin. Torça para eu não mencionar a regra 34. Mas falando sério, a China vai ficar satisfeita em ter sua própria esfera de influência no Pacífico? Um prefeito da Califórnia acabou de se declarar culpado de agir como agente da China. Outro cara acabou de ser acusado de comandar uma delegacia secreta da polícia chinesa em Nova York. Você realmente acha que os comunistas vão nos deixar em paz? Porque é o seguinte, qual é o quintal da América? Quiz rápido. Você consegue adivinhar qual é o centro geográfico dos Estados Unidos? Se você disse que é em algum lugar de Nebraska, você errou. Na verdade, é o Havaí. O quê? Como isso é possível? É porque nesses mapas Havaí e Alasca normalmente aparecem isolados na parte inferior? Não. Muita gente esquece dos territórios dos Estados Unidos como Guam, Ilhas Marianas do Norte e Samoa Americana. Isso sem nem mencionar países que têm garantias de segurança dos Estados Unidos como as Filipinas, Taiwan, Japão, Coreia do Sul e os países do Compacto de Livre Associação. O quintal da América é o Pacífico. É um quintal grande, molhado, oceânico, mas ainda assim é o nosso quintal. Mas tudo bem, tudo certo. Para fins de argumentação, vamos supor que a gente simplesmente ceda Guam, Ilhas Marianas do Norte e Samoa Americana para a China. Digamos que a gente concorde que esses territórios estão na esfera de influência da China. O que isso muda para a gente aqui em casa? A resposta é muita coisa. 5 trilhões de dólares em mercadorias passam pelo Mar do Sul da China. Vamos deixar o Partido Comunista Chinês controlar isso? Acha que eles não vão transformar isso em arma? E quanto a Taiwan? Vamos abandonar nossas promessas de segurança para Taiwan, que fabrica esses semicondutores que são o coração de toda a nossa tecnologia? Acredito que se os Estados Unidos fizessem isso, perceberíamos rapidamente que o mundo não se divide apenas entre Estados Unidos, Rússia e China com suas esferas de influência. Seria um mundo controlado pelo Partido Comunista Chinês e todos seríamos vassalos. O que, voltando a essa lista, significa que todas essas ações para conter a crescente influência do Partido Comunista Chinês estão melhorando nossa vida em casa, no trabalho, com os amigos e na comunidade. Vamos olhar para alguns desses pontos. Vamos começar pelo número 1. Remover Maduro. Como isso melhora a nossa vida diária, além do que o presidente Rubio quer dizer? Que bom que você perguntou. Por décadas, Fidel Castro em Cuba contou com subsídios soviéticos para liderar o socialismo internacional, principalmente nas Américas. Pense em narcotráfico, violência de guerrilha e imigração ilegal usada como arma. Tudo isso que Rambo enfrentou em suas continuações. Quando a União Soviética colapsou, Castro ficou completamente desamparado até que um jovem organizador sindical brasileiro chamado Luiz Lula da Silva veio até ele com uma proposta. Segundo a The American Mind, com a União Soviética visivelmente desmoronando, Fidel via a desgraça, mas Lula via uma oportunidade. Eles esboçaram um acordo. Fidel uniria a esquerda da América Hispânica, enquanto Lula construía uma máquina para direcionar apoio político e financeiro a movimentos socialistas em toda a região.
Chamava-se Foro de São Paulo. E esse era o plano deles. Os comunistas se apresentariam como populistas e reformistas. No poder, eles aparelhariam tribunais, reescreveriam a Constituição, eliminariam limites de mandato, saqueariam estatais e enviariam lucros a movimentos aliados no exterior. Mas para isso precisavam de dinheiro. E esse dinheiro veio do petróleo venezuelano, primeiro sob Hugo Chávez e depois sob seu sucessor, Nicolás, eu juro que não sou o Borat Maduro. Mas com essa fonte de financiamento e o petróleo agora acabados, esse plano está terminado. O regime comunista de Cuba está à beira do colapso e outros países comunistas da América Latina também estão cambaleando. Se o quintal dos Estados Unidos se tornar muito menos hostil aos Estados Unidos, com menos cartéis de drogas apoiados pelo Estado e mais oportunidades de petróleo e negócios, isso é melhor para todos. Exceto a China, que tenta substituir a União Soviética no que é, sem dúvida, o quintal dos Estados Unidos. E sobre encerrar os envios de minimis sem impostos e criar novas taxas para encomendas da China? Aposto que, se perguntar sobre de minimis para a maioria, pode até ser atacado. Mas é o seguinte, você sabia que até recentemente era mais caro enviar algo de Los Angeles para São Francisco do que de Xangai para São Francisco? A isenção de minimis é uma brecha usada por empresas como Temu e Shein para enviar pacotes sem impostos, desde que o conteúdo valha menos de $800. Quase metade de todos os remessas enquadradas no de minimis para os Estados Unidos vem da China. Isso pode representar até $100 bilhões em exportações. Os Estados Unidos não incluíram isso em seus dados oficiais de comércio com a China, pois exportações via de minimis não constam nos dados comerciais usuais. Então, essa brecha é basicamente uma corda no pescoço do comércio dos Estados Unidos. As empresas chinesas economizaram bilhões em impostos de importação por causa disso, permitindo que dominassem o mercado americano com porcarias baratas da China, em vez de produtos feitos nos Estados Unidos, com manufatura americana usando mão de obra americana. Se mais pessoas nos Estados Unidos tivessem empregos de verdade, haveria menos influenciadores, o que seria uma vitória para todos. Até mesmo algo como uma parceria de defesa aprofundada com o Japão, que parece não ter nada a ver com o nosso dia a dia, é algo enorme. Tão enorme, na verdade, que eu vou falar só de uma pequena parte disso. No ano passado, a China impôs um embargo sobre terras raras, uma indústria que eles dominam. E como as terras raras são necessárias para praticamente qualquer tecnologia moderna, isso foi muito sério. Bem, adivinha só, lá em 2010 o PCC tentou fazer isso com o Japão. Mas isso saiu pela culatra porque motivou o Japão a encontrar alternativas à cadeia de suprimentos de terras raras dominada pela China. Então, o Japão tem experiência útil nisso. E veja só, uma das coisas que o governo Trump está fazendo como parte do aprofundamento da parceria de defesa com o Japão é trabalhar com o Japão para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras. De novo, qualquer tecnologia que você, sua família ou sua comunidade use precisa de terras raras. Quando o Partido Comunista Chinês controla isso, pode usar como arma quando quiser. O Partido Comunista Chinês se considera em guerra com os Estados Unidos. Revidar é absolutamente vital para preservar o modo de vida americano. Infelizmente, de acordo com essa pesquisa da Carnegie Endowment for International Peace, a maioria dos americanos não vê grande impacto em suas vidas se a China superar os Estados Unidos, eles não poderiam estar mais errados. É por isso que faço o China Uncensored para soar o alarme, e não é fácil. Estou lutando só para conseguir pagar as contas porque o YouTube está nos desmonetizando e censurando, e é aí que você entra. Há pessoas como você que enfrentam o Partido Comunista Chinês e protegem o futuro dos Estados Unidos. Eu as chamo de China Uncensored 50 Cent Army. Junte-se ao meu 50 Cent Army assinando o meu site chinauncensored.tv. Ao fazer isso, você terá acesso a conteúdos exclusivos fora do YouTube, como episódios aprofundados, transmissões ao vivo e uma comunidade de pessoas como você que acompanham a China com quem se conectar. E mais importante, você realmente enfrentará o Partido Comunista Chinês. Então clique neste botão para se juntar. Ainda preciso que 1087 de vocês entrem para que possamos continuar a luta e nos proteger da censura do YouTube. Sou Chris Chappell. Até a próxima.